Olá, gente amiga, tudo bem? Hello everyone, sou eu aqui, a Karen, diretamente de Nova York, o estado e a cidade que não dorme e não dormiu a noite que nós vencemos os democratas da direita. Gente, o Zohran Mamdani, ele é um novo prefeito eleito socialista contra a oligarquia de Nova York. Porque a gente sabe que aqui tem a velha política, né, gente? A gente sabe que veio desde a era dos Cuomo, o pai do Cuomo, né? E o Andrew Cuomo também, que foi governador, enfim, né, gente? Ele queria ser de novo eleito para ser o prefeito e ele perdeu feio nas primárias para o Zohran. E aí ele não aceitou, não aceitou, e então ele tentou concorrer como independente, estava lá o nome dele na cédula e tudo mais e tal, mas o pessoal não deitou, o pessoal votou no Mandami em peso, mesmo com todos os milhões e milhões que deram para que ele vencesse, né? Os empresários e tal ficaram muito bravos com isso, porque investiram um dinheiro pesado na campanha do Cuomo, e o Cuomo perdeu feio, né, gente? E a gente sabe como é difícil combater aqui essa oligarquia, principalmente quando nós temos um partido dividido em dois, né? Democratas e republicanos, e os independentes quase que não têm voz nenhuma, mas o nome do Cuomo era bem forte, então ele poderia ter sido eleito e não conseguiu. Foi um feito que, né, que não deu nem apoio a ele. Inclusive, o Donald Trump apoiou ele contra o Zohran, né? Porque ele não gosta do Zohran, ele queria prender o Zohran. Imagina, o Donald Trump é totalmente contra o Zohran, se diz ele que ele é um comunista. Será que ele é um comunista? Vejamos, né, gente? Mas assim, nós estamos muito felizes, o ano que vem vai ser um ano de esperança, eu acho que não vai ser uma batalha fácil, mas eu vou deixar isso para falar mais à frente, porque eu quero agora falar com você sobre esse vencedor, né, a história de vida do Zohran, um pouquinho, bem rápido, para a gente recapitular e ver se há possibilidades de mudança contra esse sistema capitalista americano, que é muito difícil, porque vive do imperialismo, e a gente sabe que se ele conseguir aqui fazer algum feito positivo e de grande feitoria, aí a gente pode ver que a gente pode também fazer isso em outros lugares, como no Brasil e no mundo, né? Sigam o canal, deixem seu like e vamos começar agora a conversar sobre quem é Zohran Mamdani. Vamos lá. Pois é, gente, o Zohran, como todo mundo sabe, ele é um estrangeiro e o primeiro prefeito muçulmano estrangeiro votado para a prefeitura de Nova York. Eu acredito que não houve outro muçulmano na história de Nova York eleito como prefeito, né, gente? Ele nasceu, aliás, ele é um cara completamente internacional, né? Ele nasceu na África, em Uganda, em 18 de outubro de 1991. E ele é um político, né, que vem da ala democrata, mas é porque é o seguinte, pessoal, os socialistas ou até mesmo a extrema esquerda nos Estados Unidos não tem uma voz relevante aqui na política, no cenário, né? Eles têm muitas pautas a favor dos trabalhadores, eles têm uma pauta socialista, mas eles ficam muito digamos assim, na periferia do partido dos democratas, né? E eles se aliam aos democratas justamente para ganhar alguma voz progressista e socialista dentro do partido, até para amenizar um pouco a direita e centro-liberal americano. Eles estão um pouco menos radicalizados na direita que os conservadores republicanos. Então, eles abrem um espaço para esses políticos, para essas alas, digamos assim, de vozes múltiplas, né? LGBT, QIAP+, e outras, né? Então, eles se sentem um pouco mais animados a participarem do cenário político, porque são dois partidos muito fortes, duas frentes de hegemonia americana. E ele nasceu em 91, então ele é uma geração Z, né, acredito, muito jovem, um dos mais jovens eleitos, e nasceu em Uganda, e ele nasceu numa cidade que se chama Kampala, eu tô aqui vendo, e ele é filho de um acadêmico que se chama Mahmoud Mamdani e da cineasta Mira Nair, né, que são ambos né, descendente de indianos, né, sendo que o pai dele nasceu em Uganda, a mãe nasceu na Índia, mas eles são descendentes de uma linhagem indiana, Bengali, etc e tal. Eles se mudaram, olha só, depois de Uganda para a cidade do Cabo, na África do Sul, e quando ele tinha só 5 anos de idade, ele foi, né, e aos 7 anos, então, eles se mudaram para Nova York, e aí se estabeleceram no Queens, se não me engano, né.
Eh, e é bem interessante o quanto foi o desenvolvimento internacional do Mandame, né, sendo muçulmano, indiano, ganês, enfim, né, e americano hoje em dia, logicamente por isso que ele é o prefeito de Nova York. Então, ele é formado em estudos africanos, né, numa escola, aqui que se chama Bowdoin College, né, ele fez uma especialização aqui nos Estados Unidos, no Maine, no estado do Maine, e ele é bacharel nesse quesito, nos estudos africanos, porque ele tem uma experiência da África, né. Ele também estudou no Bronx, aqui em Nova York, quando criança. Depois ele virou um artista musical, todo mundo sabe que ele virou até um rapper, né, ele tentou uma tentativa de virar um rapper, né, e ele tentou também ao mesmo tempo trabalhar como um conselheiro habitacional, músico, né, e ao mesmo tempo, ele trabalhando como músico, ele trabalhando também na área da política, ele sempre foi um cara de bastante fundamentação política, né, então foi importante para ele, essa influência de conscientização política desde muito jovem e tal, das preocupações dele que ele tinha com a sociedade, não é. E aí, depois que ele trabalhou, ele foi gerente de uma campanha para o Ghazer El-Yatim e Ros Barkan. Ele foi, então, pela primeira vez para a Assembleia de Nova York. Aí ele começou a trabalhar com os políticos dentro da Assembleia a partir de 2020, e ele, derrotou titular de 5 mandatos, a Aravela Motas, nas primárias democratas, no ano de que ele foi reeleito sem oposição. Então ele já teve uma boa posição dentro do partido entre os anos de 2022 e 2024. É bem recente, né, essa campanha. Todo mundo compara ele como o Barack Obama, que apareceu do nada, assim, mas ele já estava há bastante tempo já dentro da política dos democratas. A mesma coisa, ele, por ser um outsider. Então isso é bem interessante. E aí em outubro, de 2024, então ele anunciou a candidatura, para prefeito de Nova York, já tendo todo essa influência dentro da Assembleia, o que foi bastante importante, né, então ele ganhou as primárias em 2025 e derrotou o Cuomo, o velho oligarca da política aqui, e ele ficou bastante impactado, o Cuomo levou um susto, porque ele diz: "Como assim, né? Eu não ganhar as primárias, o que que aconteceu com o meu partido que você me apoiou, você me colocou aqui, né, levantou as sobrancelhas dele, e aí ele tentou se posicionar como independente, aí que ele entrou dentro das eleições junto 2 democratas, né, contra um republicano que é um senhorzinho de gatos, né, um milico de gatos, né, que a gente chama aqui o Silua, né. E aí ele sempre usou as plataformas digitais, e isso é muito interessante, a mesma técnica que o Obama usou, mas hoje em dia com o TikTok. Resumindo para vocês o projeto que ele quer para Nova York, e sendo da ala mais radical da esquerda dentro do Partido Democrata, é bastante promissor, né, ele quer ônibus gratuitos, ele quer creche para as crianças pública, que não existe no estado de Nova York também não existe, na cidade de Nova York não existe. Eh, Também ele quer supermercados públicos acessíveis, gratuitos para as pessoas de baixa renda, também ele está querendo investir na saúde, na ecologia e vários outros aspectos. E aí as dúvidas que se levantam, da onde ele vai conseguir tanto dinheiro ou uma parte desse dinheiro para poder, financiar esses projetos. Essa é uma grande questão, porque vai ter que precisar sim da iniciativa privada e principalmente do governo federal e do estado, né, a gente sabe que isso aí vai ser uma guerra, porque eles são de uma ala, apesar do mesmo partido, uma ala bem dividida e complexa. Então vai ser um trabalho que vai ser bastante árduo, com os distritos e tudo mais, para que ele possa efetivamente, botar em pauta essas questões, sair do papel, né, finalmente sair do papel, porque é uma para além de um socialismo básico dentro do Partido Democrata, que se dizia socialista, né, ele é bem mais à esquerda que o partido, então isso aí vai causar já causou algumas rupturas, mas eu acho que mesmo o pessoal que ficou com o pé atrás com o Mandame, digo: "Ah, ele é muito legal, mas isso não vai acontecer, isso é legal, não pode acontecer", mas eu acho que os Estados Unidos está dando uma resposta ao Donald Trump, principalmente que o povo viu aqui na cidade de Nova York em peso no No Kings Manifestation aqui, né, o dia sem o rei, né, sem o King do Donald Trump.
Milhares de pessoas no país inteiro foram para as ruas, principalmente em Nova York, e o povo viu que ele está a fim de mudança e as cooperativas estão querendo, enfim, né, todos os grupos sociais estão querendo, finalmente mudar essa questão, principalmente também com a questão do ICE e da imigração aqui, que é totalmente mandado pelo Estado e pelo governo federal, impondo um medo nas pessoas. E também o congelamento, né, principalmente da renda do aluguel, né, porque a gente sabe que o aluguel aqui é mais que a metade de muitos salários de assalariados aqui, né, gente não sai por menos de $2.000, $1.000, querendo muito, morando dentro de um basement, né, de um porão. Então as pessoas estão, querendo congelar, isso vai ser difícil dele conseguir fazer, porque enfim, né, isso é setor privado, então é complexo. Mas vamos ver o que vai acontecer o ano que vem, né, gente. A gente espera que ele consiga enfrentar essas barreiras que são bastante ilógicas para se resolver. Outra questão bem importante que o Mandame se botou bem a posição dele bem demarcada sobre o favor dos palestinos, né, da questão palestina contra o Estado sionista de Israel, apesar que ele não é contra o Estado de Israel per se, mas ele é contra o sionismo, por isso ele houve uma grande demanda de judeus não ou antisionistas contra o genocídio palestino, e eles foram em massa em apoio, isso ajudou a elegê-lo, né, isso é muito importante, essa pauta eu acho que é um dos poucos políticos que mantém isso, acho que nem no Brasil, nem o Boulos foi como ele, tá, vamos dizer que seja mais parecido com ele na linhagem política, mas nem ele foi tão pró-Palestina quanto o Mandami, e isso aí fez com que ele se humanizasse ainda mais, né. E ele é casado com uma descendente de sírios, né, a Rama Douage, que é uma artista gráfica muito jovem, ela nasceu em 97, ela tem só 28 anos, tá, ela nasceu no Texas, e uma desenhista gráfica pró-Palestina, muito jovem, e muito ativista também. Isso também faz com que seja um casal ativista, apesar que ela não fala nem aparece tanto. As pessoas dizem: "Ah, você escondeu a sua esposa". Não, é porque ela quer se manter, no posicionamento dela de ativismo particular, né, não juntar o marido para todo lado sobre o ativismo dela, que é um ativismo artístico, mais, introspectivo, e isso faz com que também seja um casal de internacionais, né, faça um casal muçulmano, que nunca houve na história dos Estados Unidos, principalmente com a questão de, juntar 2 jovens, né, imbuídos de uma causa e principalmente como aqui foi a situação do 11 de setembro, né, e isso aí se você contasse um tempo atrás todo mundo dizia: "No way, não vai existir um prefeito muçulmano em Nova York onde aconteceu o ataque das torres", né. Então a gente vê que isso causou sim um impacto, positivo e uma visão contra a islamofobia e contra o antissemitismo, de ser uma luta só, né, não ser uma luta particular, de um lado ou outro. Isso fez com que ele tomasse graça da população que abraça essas 2 pautas, mas deixasse um ranger de dentes, no pessoal que é pró-Israel na situação de hoje, né, e, enfim, né, todo o dinheiro que eles mandam para lá, então isso aí houve uma ruptura, inclusive porque o Cuomo, ele é um advogado do Netanyahu e ao mesmo tempo amiguíssimo do Cuomo, o Netanyahu, né, então isso aí eu acho que também sujou um pouco para o lado dele, apesar que tem os judeus que apoiam, que são sionistas, né, então houve essa ruptura. O que deixa as pessoas com muita esperança nas mudanças que o Mandami se projeta a fazer sobre a tarifa zero de ônibus, imagina o quanto que as pessoas vão poder poupar de dinheiro, né, e as empresas também que financiam os transportes públicos, pagos, né, enfim, né, que são tarifas grandes e que muitas vezes não dá retorno, econômico, para a população, né, ou seja, esse dinheiro a população está gastando em transporte, né, mas não está gastando no comércio, e não está gastando na economia, né, em geral esse dinheiro, então isso aí vai fazer com que flua o dinheiro, né. O MTA aqui, né, que é a Agência de Transportes Públicos, ela vai garantir através dessa emenda que ele quer fazer nessa proposta, né, que esse momento é muito importante, porque vai
fazer com que custaria à cidade mais ou menos 650 milhões de dólares por ano para eliminar as tarifas de ônibus. Então a gente tem que ver se ele vai conseguir, esse dinheiro, né, para poder fazer com que o transporte seja público e gratuito para toda a população. E ele tem vários projetos de lei que ele quer fazer, Fix the MTA, e também as reformas que ele tem que fazer no transporte público também, do subway, né, então isso aí vai ser bastante importante com que ele faça essa defesa da tarifa pública, né. Ele também é a favor dos direitos, apesar de ser muçulmano, xiita e tudo mais, ele é a favor dos direitos, LGBTQIAP+, e é interessante que ele levanta essa bandeira e que ajuda que vai ajudar mais ainda essa população, né, que apesar deles terem essa pauta dentro do Partido Democrata, é muito mais uma coisa de pink money do que uma realidade. A gente sabe que eles usam essas pautas para poder se eleger, né. Então vamos ver se ele vai fazer algumas mudanças sobre trabalho, sobre direitos que essa população precisa, ainda mais para se defender dos fascistas do Donald Trump, né, gente. Então, ele também quer fazer, aplicação de leis santuários para os imigrantes, isso é muito importante, que nem, que para parar com o ICE de ficar atrás nas escolas, nas ruas, entendeu, estabelecimentos atrás de pessoas ilegalmente dentro da cidade. É ilegal você capturar essas pessoas sem nenhum mandato, então isso aí ele vai promulgar. E já tem essa força já na cidade, mas vai aumentar mais ainda com ele, né, porque o prefeito de hoje, o Adams, ele é totalmente pró-Trump, então mesmo sendo democrata, são democratas fascistas, né, e um corrupto, by the way, né. A educação infantil é muito importante, é uma pauta super importante, porque as pessoas precisam deixar os seus filhos em creches populares e não existe, isso é uma coisa essencial para quem tem filhos pequenos, aqui é um grande problema para a população que tem que pagar a creche, para que ela possa trabalhar. Dentro dessa pauta também, ele é interessante que ele quer ajudar também os judeus racídicos, os judeus ultra-ortodoxos, né, a ter as suas escolas protegidas para que eles possam estudar a Torá, etc e tal. A gente sabe que a maioria deles são pró-Palestina, dos racídicos, né, e foi com que ele conseguiu ter uma conversa bem mais ampla com esse setor, né. Padrões, né, educacionais estaduais. Ele diz que vai ouvir os líderes e tal. Ele está bastante envolvido, se vocês verem na internet, ele está bastante envolvido com as questões dessas comunidades, principalmente essas comunidades racídicas pró-Palestina, que são em grande número aqui excluídas. E assim, né, gente, ele, para falar dele, ele é um cara de esquerda? Ele é um cara de esquerda. Ultra esquerda? Não, porque nem ele pode ser, porque nem tem como você dentro de um sistema imperialista americano ser totalmente de esquerda, isso aí, né, é impossível. O Bernie Sanders, a AOC e outros, Turner e tudo mais, outros políticos, eles são de esquerda, mas são de esquerda progressista, socialista, mas não podemos dizer que são ultra socialista. Digamos que seja um pessoal dentro do, hã, sei lá, de um centrão, uma coisa assim. Ai, gente, nem dá para colocar, encaixar no sistema brasileiro, é tão particular, mas como é uma experiência totalmente nova, um laboratório, a gente tem que ver o que vai acontecer dentro, da cidade de Nova York para poder dizer que isso pode ser aplicado em algum outro lugar do mundo. Mas a gente sabe que tem uma questão aqui, como tiveram, eleições diversas no país, principalmente teve de prefeituras, mas teve também de governos, para vocês verem que os Estados Unidos têm os seus estados, né, bem separados, suas leis estaduais e municipais, né, são estados bem independentes, não é um governo federalista como o Brasil. Então a gente sabe que, as eleições ocorrem de maneira diversa, mas a gente vê que tem bastante democrata aí se sobressaindo com bastante, frente. Principalmente quanto mais avançam nas pautas socialistas, eles mais estão conseguindo votos. Ou seja, o Donald Trump quis implantar uma política que deu totalmente ao contrário, né. É mais ou menos o que está acontecendo agora com o Eduardo Bolsonaro e o Brasil, que está fazendo com que o Brasil fique mais pro lado do Lula. E a gente tem que ver uma coisa, né, pessoal, vamos ver a experiência. Eu espero que ele consiga. Eu ainda tenho que estudar mais ainda sobre as questões de como ele vai conseguir mais financiamento, porque isso ainda, para muitas pessoas que têm um estudo mais pro lado da direita, está bastante desconfiado. Eles não queriam que nós votássemos no Zohran Mamdani. E assim, o pessoal fica confuso de onde ele veio, para onde ele vai, querem fazer a mesma jogada que o Trump fez com o Obama, falar que ele é estrangeiro, o próprio partido rejeitou ele, né, mas a força foi tão forte, gente, só quem estava aqui na cidade,
tão maravilhosa a favor de uma mudança, de uma conscientização política da população trabalhadora, que eu acho que ela ficou muito escondida, e o Donald Trump quer nos esconder, em geral, toda a população que não é bilionária, né, quer se esconder, com medo do ICE, com medo disso e daquilo. Até mesmo cidadãos, né, americanos. E assim, vendo que ele pode ser sim uma luz no túnel de mudanças onde o preconceito contra o socialismo, o preconceito contra a esquerda, está sendo desvendado, né, e está mostrando de que eles não são o fantasma do comunismo, que eles têm voz, que a população trabalhadora tem voz, dando certo ou não, a gente pode mudar, e não aceitar as políticas que são impostas pelo governo federal de Donald Trump. E o Donald Trump pode dizer o que ele quiser, ele fala horrores do Mandame, quer prender o Mandani, que é isso e aquilo outro, mas a gente sabe que isso aí não vai acontecer, não da forma que o Trump quer, porque, né, existem leis, que ele não gosta, por isso que ele é o king, né, e a gente fala No King's Day por isso, de que esse despotismo não vai nos abalar aqui em Nova York. E a gente tem uma voz bastante forte e própria, e uma luta, né, geracional, uma luta de tantas lutas aqui, de tantos governos déspotas, tantos governos radicais aqui, né, tolerância zero e não sei quantas coisas, desde o Giuliani, Bloomberg e todos esses que foram contra o Mandani, né, e até o Obama, que é mais à direita que ele, muito mais à direita, muito mais pró-guerra e tal, ficou do lado dele, porque eu acho que ele se vê um pouco nele, né, vê dessa herança estrangeira, vendo de um imigrante que luta pela causa do imigrante, uma cidade, como ele falou, feita por imigrantes, governada por imigrantes, né, e vai permanecer de imigrantes. Então, essa pauta é muito importante que ele levante, porque os Estados Unidos tem que se fazer um país de imigrantes, não existe ninguém que nasceu aqui, só os índios daqui, os, né, os donos da terra é que são daqui, mas o resto é tudo imigrante. Então, essa é uma realidade. São cenas dos próximos capítulos a ver o ano que vem. E o ano que vem a gente vai estar sim ajudando esse governo, porque a gente ficou muito passivo. Eu digo nós da esquerda socialista aqui, né, que nós ficamos muito sem esperança, sem luta, sabe, porque nós não temos um governo socialista de verdade, democrata, mas não é, sabe, socialista. Ai, mas isso faz um pouco de esperança, uma vontade, assim, sabe, de uma mudança, de um cara que fez uma revolução, das mídias sociais, usou em seu favor, e ao mesmo tempo mostrou que é possível chegar perto do prefeito, né, a conversar com o prefeito. Isso é muito importante, conversar com a população diretamente, e não ficar numa cadeira do poder e vindo de uma oligarquia. Isso é muito importante. Tá bom, pessoal? Deixa o like, deixa aqui o seu comentário, siga o canal e a gente se vê num próximo vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado, compartilhe. Vocês sabem, né, gente, eu estou sendo boicotada pelo YouTube, mas a gente continua porque a guerra aqui continua. Um beijo. Bye bye, babies.